Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de falar sobre um mito que liga a hipnose, um mito que tem sido perpetuado pela forma como a hipnose é exposta por vários meios, comunicação social, literatura, cinema, entretenimento. Portanto, existe um mito recorrente de que hipnose não pertence ao campo da ciência, nem da psicologia. E este é um mito que eu hoje gostaria de abordar especificamente porque eu tenho visto coisas que me têm perturbado acerca da partilha de determinadas informações. Então, existe o mito de que a hipnose não faz parte do campo científico, que está ligado ao esoterismo, ao espiritismo, práticas de voodoos, etc. E esta ideia, obviamente, tem sido construída pelas utilizações que a hipnose tem tido no mundo do espiritismo, do esoterismo, da questão das vidas passadas, da questão de associar a outros temas esotéricos, e, portanto, as pessoas ficam com essa imagem. Por outro lado, existem também as questões do controle mental e, obviamente, associadas à parte do entretenimento. Com todo isto, com toda esta panóplia, não é? Porque é que a hipnose estaria no mundo da ciência? O que é que levaria a tal? Bom, aquilo que as pessoas podem não ter noção é que hipnose foi sempre utilizada e foi sempre desenvolvida por profissionais no campo da ciência, por personalidades no mundo da ciência, por médicos, por psiquiatras, por neurologistas, mais tarde psicólogos. Certamente que houve os elementos leigos na história da hipnose, por mais boas intenções que tivessem, mas tal existiu. O avanço de hipnose no campo da ciência tem sempre sido realizado por parte de profissionais credíveis. Aliás, os primeiros investigadores e terapeutas comportamentais na onda, quando surgiu o behaviorismo, foram os primeiros a investigar a hipnose. Investigar cientificamente, utilizando métodos científicos, utilizando escalas, utilizando medidas de controle. Não é? Clark Hall, um terapeuta e investigador comportamental, foi o primeiro que realizou uma investigação séria dentro do método científico com a hipnose. Se vocês forem a bases de dados de revistas internacionais credíveis e do Google Scholar, vocês vão encontrar imensos artigos científicos sobre hipnose. E vários desses artigos são de revistas com fatores de impacto até bem considerados e revistos por pares. Portanto, estamos a falar de ciência credível. Certamente, cada artigo terá as suas limitações, porque qualquer artigo científico tem as suas limitações, né? Mas são esses artigos científicos e têm sido essas investigações e os manuais que têm surgido ao longo destes anos que têm feito a hipnose evoluir, especialmente no campo científico. Hoje em dia nós sabemos o que é que acontece dentro de um cérebro de uma pessoa que está num processo de hipnose devido à investigação, devido à utilização de técnicas de imagiologia
como PETs, como TACs, como eletroencefalogramas, todas essas medidas. Hipnose, noutros países, é utilizada frequentemente para fins médicos. Ainda no outro dia estava a mostrar um vídeo de que na Bélgica, é a Bélgica? Sim, a Bélgica, ou na Suíça, não, é a Bélgica, existe um hospital que em 100 ou 60 e tal operações diárias, 4 ou 5 dessas operações são com recurso a hipnose ou aquilo que eles chamam de hipnoanestesia, em que são utilizadas anestesias locais e químicas em quantidades inferiores àquilo que seria uma anestesia geral, e a hipnose é utilizada como coadjuvante para essas anestesias. Ou seja, em vez de estarmos a anestesiar totalmente um paciente, estamos a aplicar uma pequena anestesia local e o resto do processo de analgesia e de anestesia é feito por hipnose. Portanto, isto é realizado frequentemente. Em Portugal, inclusivamente, já houve um primeiro parto só com a utilização de hipnose, sem epidural, sem anestesia, sem nada. Portanto, evidência científica é o que existe mais hoje em dia. Qual é que é o problema? Bom, em primeiro lugar, os profissionais de saúde não se querem dar ao trabalho para fazer essas pesquisas. Porque vamos ser realistas. Os clínicos ou as pessoas que estão no terreno não têm tempo ou acham que lerem artigos científicos é uma grandíssima chatice. E quem faz a investigação está mais focado para os seus próprios interesses ou interesses que vão de encontro a financiamentos. Portanto, há aqui uma grande disparidade. Os profissionais, portanto, não pesquisam, não veem, não têm interesse. Depois, existe também outra razão para esta onda de desinformação, que é cada um fica enraizado, fixo, fica focado no seu próprio treino básico. Ou seja, há muito poucas pessoas que tendem a evoluir. Há pessoas que têm a formação base, têm aqueles anos todos, são os profissionais e ficam estagnados no tempo. Aquilo que eu aprendi, aquilo ao qual eu fui treinado, é tudo aquilo que eu preciso de saber para ser profissional. Evoluir, formação contínua, que é isso? Que é isso? São pessoas que aceitam sem crítica aquilo que lhes foi ensinado e mais, não demonstram interesse nem vontade em quererem aprender coisas para além do conhecimento que já adquiriram na formação base. Isso é outro. Finalmente, a última justificação para isto continuar a acontecer tem a ver com a forma como hipnose continua a ser exposta neste país e por quem continua a ser exposta. E, portanto, os profissionais de saúde, em vez de repudiarem quem utiliza,
Não, repudiam a técnica. Ou seja, hipnose que não tem culpa nenhuma que nem é tida nem achada, não tem responsabilidades no cartório. Hipnose é que é colocada na fogueira, por assim dizer, é que é crucificada. Não são as pessoas que utilizam essa abordagem. Não. É a abordagem em si que é crucificada porque pessoas que não deveriam utilizar para aqueles fins, utilizam. Isto é que é estupendo. Ou seja, para uma abordagem complementar, coadjuvante, que tem fundamentação, que tem validação empírica, estudos a dar com um pau, a mostrar como é que funciona e qual é que é a sua eficácia, ela é que é crucificada. Quem não é profissional de saúde e continua a utilizar isto para efeitos de aliciamento, marketing, entretenimento, etc., esses, qualquer. Portanto, não são as pessoas, é a abordagem. E isto é que é o principal problema. Isto é aquilo que se passa. E enquanto esta imagem não for combatida, enquanto as boas práticas não passarem cá para fora, o mito de que hipnose não pertence ao campo da ciência ou da psicologia continua a perpetuar. Okay? A razão pela qual eu estou a fazer este vídeo foi porque no outro dia eu vi um profissional de saúde a responder a algo de uma forma que eu considerei que não faz de todo sentido. O que é que aconteceu? Hoje em dia, há muitos profissionais de saúde que são estilo influencers e então, em vez de darem a informação como deve ser, preferem mostrar-se que são dinâmicos, empreendedores, e é assim que trabalham com as pessoas no engagement, no empowerment, seja lá aquilo que for, mas que na passagem da informação são muito pouco científicos. Porque, lá está, também não sabem. E porque não sabem, em vez de dizerem, de terem a humildade de dizer eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o assunto, não. Do meu ponto de vista, isso é uma treta, porque eu não sei. E então, alguém perguntou qual é que era a opinião que esse profissional tinha sobre a eficácia da hipnose naquilo que diz respeito às perturbações da ansiedade. E a pessoa, de um tom muito julgoso, disse que se fosse ele, em primeiro lugar, não iria escolher nenhum profissional que utilizasse hipnose. Portanto, se um profissional utiliza a hipnose, não é um profissional credível. Eu não sei o quanto é que esta pessoa sabe sobre a hipnose. Eu não sei qual é que é a sua opinião sobre a hipnose. Se esta pessoa fosse um profissional sério, então ele diria que respondia em privado e poderia dizer uma coisa do género de: olha, aquilo que nós sabemos de investigação que é feita no campo da psicologia é que hipnose tem-se mostrado algo eficaz em conjugação com determinadas abordagens psicoterapêuticas. Claro que ainda falta mais estudos para
perceber melhores resultados. Isto é aquilo que eu lhe posso dizer de um ponto de vista geral. Eu não sou especialista no tema. Recomendo que, se está interessado em saber mais sobre hipnose, que fale com um colega e para tentar obter mais dessas informações. Isto, sim, é uma postura desejável, ok? Os profissionais não têm que saber tudo. Eu não sei tudo. Se alguém me coloca uma questão sobre uma área que eu não domino ou que não tenho grande opinião sobre, eu remeto para colegas que fazem ou que tenham melhor formação, tenham melhores conhecimentos do que eu sobre esse tema em específico. Eu, por exemplo, tenho conhecimentos rudimentares muito básicos sobre psicanálise. Se alguém, por exemplo, quiser uma opinião mais avançada ou mais profunda sobre determinados aspectos de psicanálise, eu remeto para um colega psicanalista. E isto é a mesma coisa para qualquer outro modelo de psicoterapia que eu não tenho formação específica em. Porque isto, sim, são boas práticas. Não só assim nós avançamos com a ciência, mas também nós conseguimos dar uma boa imagem das profissões de saúde. É exatamente por essa razão que pessoas que andam para aqui, na praça, a tirarem informações de desenvolvimento pessoal e outros modelos que não são validados para a intervenção de saúde, com formações de base que não são profissionais de saúde, que executam ou que tendem a ter movimentos de intervir em perturbações de saúde que não são das suas funções. Por isso é que essas pessoas têm tanta adesão e têm tanta procura. A responsabilidade não é delas. A culpa não é delas. Elas estão a fazer aquilo que se propõem ou aquilo que lhes foi passado durante determinadas formações que tiraram. Com o passar do tempo, a minha visão altera-se, tem-se alterado, no sentido em que eu há uns anos atrás achava que essas pessoas eram as responsáveis, as culpadas, que era o diabo. Hoje em dia eu sou muito mais crítico e prefiro olhar para dentro. Ou seja, se estas pessoas fazem aquilo que fazem e continuam a ter a procura e continuam a ter a adesão, a culpa não é delas. A responsabilidade não é delas. É nossa. Porque isso significa que os profissionais de saúde, os académicos, os investigadores, os clínicos, estão a falhar. Ou então não estão a fazer tudo aquilo que lhes compete. Portanto, meus amigos, a responsabilidade é nossa. Concluindo, há mais do que evidências para colocar hipnose no campo da ciência, no campo da psicologia, no campo da medicina. Portanto, tudo aquilo que as pessoas necessitam de fazer é abrir o seu browser, abrir o Google Scholar, pesquisar sobre hipnose e aí encontram uma carrada de artigos científicos sobre o tema. Se depois faz sentido para vós, enquanto profissionais, e para os vossos clientes / pacientes a abordagem, isso
já é outra conversa. Agora, enquanto abordagem que pertence à ciência, que está inserida na ciência, que está inserida no mundo das ciências sociais e algumas ciências exatas, certamente que é. Portanto, este mito não faz sentido. Okay? Muito obrigado por estarem desse lado. Se este vídeo de alguma forma vos ajuda, partilhem-no, subscrevam o canal, sigam o resto dos vídeos. Quanto a mim, despeço-me, desejando a todos saúde, que fiquem bem, que consigam aproveitar aquilo que se espera ser uma nova fase deste ano, finalmente algum desconfinamento, com pés e cabeça, por favor, e vejo-vos num próximo vídeo.